Você comete este erro terrível todos os dias e nem percebe. Você acorda, olha no espelho e tenta se convencer de que é um vencedor, de que tem o controle de tudo, de que é inabalável. Mas no fundo, uma voz fria e silenciosa sussurra que você é uma fraude. E quer saber da verdade mais brutal? Essa voz está certa. A indústria moderna quer que você acredite que a confiança nasce da repetição de frases bonitas, mas tentar mudar a sua autoimagem mentindo para si mesmo é como tentar curar um osso quebrado com um curativo colorido. Neste momento, há uma verdade oculta que apenas 1% dos homens realmente compreende. Uma verdade sobre como a sua identidade é formada, não por aquilo que você diz a si mesmo, mas por algo muito mais profundo e doloroso. Hoje, nós vamos destruir a ilusão. Vamos explorar como alterar a sua autoimagem pela raiz, usando os princípios do estoicismo moderno, sem falsidade e sem autoengano. Você está entre os poucos que têm a coragem de ouvir isso até o fim. Se você já percebeu que a motivação barata não funciona, deixe um comentário abaixo dizendo: "A verdade cura", e preste muita atenção. O homem moderno vive em uma crise silenciosa de identidade. De um lado, a sociedade exige que você seja uma rocha impenetrável, um provedor implacável e um líder sem falhas. Do outro lado, oferece soluções fracas. Dizem para você fingir até conseguir, para ignorar as suas falhas e focar apenas em pensamentos positivos. Esse choque entre a expectativa irreal e o método falho cria um abismo psicológico. Você tenta agir com firmeza no trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas metas financeiras, mas a menor crítica ou o menor fracasso faz com que o seu mundo desabe. Por que isso acontece? Porque a sua autoimagem não está ancorada na realidade. Ela está ancorada no ego e no desejo de parecer forte, em vez de ser forte. O estoicismo não é sobre suprimir emoções ou viver como um robô de pedra. O estoicismo moderno é sobre clareza. É a arte cirúrgica de separar o que é um fato do que é uma história que você conta a si mesmo. Para mudar quem você é de forma permanente, precisamos eliminar as ilusões. Vamos construir um caráter baseado na verdade, não importa o quão desconfortável ela seja. Este é o ponto de virada na sua vida. A grande ilusão da positividade tóxica e o fim do autoengano. Provavelmente você já ouviu a frase que diz para fingir até conseguir. Essa é a base de quase toda a mentalidade fraca dos dias de hoje. Eles dizem para você ficar na frente do espelho todos os dias pela manhã. Eles mandam você repetir frases vazias sobre como você é um vencedor, sobre como o mundo está aos seus pés. Mas você e eu sabemos o que acontece nos bastidores da sua mente. Uma resistência silenciosa toma conta, porque você não pode enganar a si mesmo. O cérebro humano é uma máquina complexa que exige provas. Ele sabe quando as suas palavras não condizem com as suas ações diárias. Quando você tenta inflar a sua autoimagem com mentiras positivas, você está construindo um castelo sobre a areia. No primeiro vento forte da adversidade, na primeira rejeição grave, essa falsa confiança desmorona. Você cai, e a queda é muito mais dolorosa porque você acreditou na própria mentira. O estoicismo não tem espaço para delírios. A verdadeira força não vem de dizer a si mesmo que você é perfeito. Ela vem de olhar para os seus defeitos mais sombrios, para as suas fraquezas, e aceitar que elas estão lá. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. O homem forte prefere a dor da verdade ao conforto da mentira. Ele sabe que a única autoimagem que sobrevive ao caos do mundo é aquela forjada na mais absoluta e fria realidade. O inventário da sua própria escuridão. Para mudar a sua autoimagem de forma verdadeira, o primeiro passo é doloroso, mas necessário. Você precisa fazer um inventário implacável de quem você realmente é, neste exato momento. Sem filtros, sem desculpas, sem culpar os seus pais, o governo ou a economia pelas suas falhas. Se você está fora de forma,
Admita isso. Se você tem sido covarde nas suas decisões financeiras, olhe para esse fato de frente. Se você permite que as suas emoções ditem as suas reações e o transformem em um escravo dos próprios impulsos, confesse isso a si mesmo. A maioria dos homens foge desse confronto. Eles criam narrativas elaboradas, onde são sempre as vítimas das circunstâncias. O estoicismo exige que você assuma a responsabilidade radical. Imagine que você é um arquiteto avaliando a fundação de um prédio antigo que precisa ser reformado. Você não vai pintar as paredes rachadas para fingir que a estrutura está sólida. Você vai pegar a marreta e derrubar o que está podre. A aceitação dos seus defeitos não é uma derrota, é a coleta de dados precisos. Você só pode consertar o que você compreende perfeitamente. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele não sente pena de si mesmo ao ver as próprias falhas. Ele olha para elas com a frieza de um estrategista montando um plano de batalha. A separação entre quem você é e o que você faz. Um dos maiores erros que destroem a autoimagem masculina é a fusão entre a identidade e o evento externo. Funciona assim na mente de um homem comum. Ele fracassa em um negócio e imediatamente conclui que é um fracassado. Ele é rejeitado por uma mulher e decide que é indesejável. Ele perde o emprego e a sua masculinidade desaparece no mesmo instante. Isso é uma falha grotesca de raciocínio lógico. A filosofia estoica ensina uma separação cirúrgica. As suas ações podem ter falhado, as suas estratégias podem ter sido ruins, mas o seu núcleo interno permanece intacto. A autoimagem de um estoico não oscila como um barco em uma tempestade a cada evento externo. Se você errou hoje, o fato objetivo é apenas este: ocorreu um erro. Você não precisa adicionar a narrativa dramática de que você é um perdedor incurável. Quando você para de rotular a si mesmo com base no resultado das suas ações e passa a julgar apenas a qualidade do seu esforço, a sua mente se liberta de um peso esmagador. O fracasso deixa de ser uma sentença de morte para o seu ego e passa a ser apenas uma métrica de ajuste. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele sabe que um resultado negativo não define o seu valor. Ele analisa o erro, ajusta a rota e continua caminhando, sem permitir que a sua identidade seja arranhada. A construção de provas irrefutáveis através da ação disciplinada. Se a repetição de palavras no espelho não funciona, como então mudamos o nosso reflexo mental? A resposta é dura, mas infalível. Através da acumulação silenciosa e implacável de provas irrefutáveis. A sua autoimagem é, essencialmente, a reputação que você tem consigo mesmo. E como se constrói reputação? Cumprindo as promessas que você faz. Se você diz a si mesmo que vai acordar em um horário específico e o alarme toca, o que você faz a seguir define o homem que você é. Se você aperta o botão da soneca, você está enviando uma mensagem clara ao seu subconsciente de que a sua palavra não vale nada, de que você é fraco diante de um leve desconforto. Agora, se você joga as cobertas para o lado e levanta, mesmo sentindo frio, mesmo sentindo sono, você acaba de depositar uma moeda de ouro no banco da sua autoimagem. A verdadeira confiança não é um estado mágico que desce dos céus. A verdadeira confiança é o peso empírico de um histórico de ações executadas com disciplina. Você começa a acreditar que é forte porque você tem 1 milhão de pequenas vitórias silenciosas provando isso para você todos os dias. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele não tenta convencer a própria mente com argumentos. Ele vence a própria mente com o peso esmagador das suas ações implacáveis. A armadilha do ego e a falsa sensação de superioridade. Existe um perigo invisível quando um homem decide melhorar a sua vida. Ele começa a ler, começa a treinar o corpo, começa a cuidar do seu intelecto. E de repente, surge uma sombra. O ego inflado. Ele começa a se sentir especial.
Ele começa a olhar de cima para as pessoas que ainda estão presas nos velhos hábitos. Esse é um dos golpes mais perigosos contra a sua verdadeira autoimagem, pois a arrogância é apenas uma máscara brilhante que o medo usa para se esconder. O estoico moderno sabe que se sentir superior aos outros é uma profunda fraqueza de caráter. O ego torna você frágil. Ele exige que o mundo reconheça o quão incrível você se tornou. E quando o mundo o ignora, o seu ego sofre um baque violento, destruindo aquela falsa autoimagem construída. A verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa de aplausos. Ela não precisa diminuir os outros para se sentir grandiosa. A comparação social é o veneno da mente estoica. O único homem que você deve superar é o homem que você era ontem. Quando a sua autoimagem não depende da aprovação externa ou da submissão dos outros, você se torna inatingível. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele cultiva a humildade implacável. Ele sabe que a arrogância é o primeiro passo para a ruína e que o verdadeiro poder repousa na tranquilidade de quem não precisa provar nada a ninguém. A anatomia das emoções e a clareza da representação objetiva. Para reconstruir quem você é, você precisa entender o conceito estoico da representação mental, também chamado de fantasia cataléptica. O que isso significa na prática? Significa que, quando algo acontece, a sua mente automaticamente pinta esse acontecimento com cores dramáticas. Alguém corta você no trânsito, e a sua mente diz que isso é um desrespeito pessoal, uma afronta terrível que exige vingança. Esse é o momento exato em que a maioria dos homens perde o controle e se torna escrava da raiva. Para mudar a sua autoimagem para a de um homem calmo e focado, você precisa treinar o filtro da objetividade. Você precisa remover os adjetivos que a sua mente tenta adicionar aos fatos. O fato não é que você foi desrespeitado cruelmente. O fato é apenas que um carro entrou na sua frente. Ponto final. Todo o resto é uma narrativa emocional inútil criada por uma mente destreinada. Quando você domina essa habilidade de enxergar os eventos nus e crus, sem o peso do drama, você para de reagir como um animal assustado. Você começa a responder com cálculo e precisão. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele não permite que a sua paz interna seja sequestrada pelo comportamento caótico de estranhos. Ele é o único roteirista do que acontece na sua própria mente. O desprezo pelo conforto e o abraço voluntário ao caos. Existe um motivo claro pelo qual a ansiedade masculina está nos níveis mais altos da história. Vivemos na época mais confortável que a humanidade já viu. A temperatura é controlada, a comida é entregue na porta, o entretenimento é instantâneo. Mas o espírito masculino foi desenhado para a resistência. Quando você não enfrenta desafios reais, a sua mente inventa problemas imaginários. A sua autoimagem enfraquece porque você sabe, lá no fundo, que não suportaria uma verdadeira provação. A solução estoica para isso é a exposição voluntária ao desconforto. Você precisa fabricar pequenas adversidades diárias. Um banho frio logo pela manhã. Um treino de resistência que leva os seus músculos até o limite da falha. Um período de jejum onde você sente a fome e escolhe não ceder a ela. Essas não são apenas práticas físicas, são treinamentos psicológicos de altíssimo nível. A cada vez que você suporta o desconforto voluntariamente, você está ensinando ao seu cérebro que você manda no seu corpo e nos seus desejos. Você forja uma autoimagem de aço, a imagem de alguém que não quebra quando as condições não são perfeitas. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Enquanto a maioria das pessoas foge de tudo que é difícil, ele caminha de peito aberto em direção à tempestade, sabendo que é o atrito que afia a lâmina. A dissecação da opinião alheia e a imunidade ao julgamento. Uma das algemas mais pesadas que limitam a mudança real é o pavor do que as outras pessoas vão pensar. Você quer mudar de carreira, mas tem medo dos comentários da sua família.
Você quer abandonar um grupo de amizades destrutivas, mas tem medo de ser chamado de arrogante. A sua autoimagem hoje, muito provavelmente, é apenas uma colcha de retalhos feita das opiniões de pessoas que não pagam as suas contas e não vivem a sua dor. O estoicismo oferece a cura definitiva para isso. Reflita sobre o valor real das pessoas que o estão julgando. Elas são donas de mentes focadas e disciplinadas. Elas têm o controle sobre as próprias emoções. Na imensa maioria das vezes, você está com medo do julgamento de pessoas que vivem vidas caóticas, medíocres e cheias de frustrações secretas. Por que você daria o poder de ditar o seu valor para aqueles que não conseguem nem governar a si mesmos? Quando você internaliza a loucura que é buscar a aprovação da multidão, a algema se quebra. A única avaliação que importa é a do seu próprio tribunal interno no final do dia. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele observa a crítica alheia como quem escuta o vento nas árvores. Faz barulho, mas não tem o poder de alterar a rota dos seus passos. O alinhamento brutal entre intenção e discurso. Se você quer mudar a sua autoimagem sem se enganar, você precisa purificar as suas palavras. O homem mediano fala demais. Ele anuncia os seus planos para o futuro. Ele diz a todos que vai começar uma dieta revolucionária na próxima segunda-feira, que vai construir um império financeiro, que vai ler 50 livros este ano. Cada vez que ele faz isso, o cérebro libera uma dose de dopamina, a substância química da recompensa. Ele sente o prazer do objetivo concluído apenas por ter falado sobre ele. O resultado: ele perde completamente a motivação para executar o trabalho duro. O estoicismo nos ensina o valor do silêncio estratégico. O poder se concentra no sigilo. Pare de falar sobre o homem que você quer se tornar. Feche a boca e comece a agir. Quando você para de dissipar a sua energia em palavras e direciona todo esse fogo para a execução, os resultados se tornam assustadores. As suas ações falarão de forma tão ensurdecedora que não restará espaço para explicações. A sua nova autoimagem será construída em cima de obras finalizadas, e não de projetos inacabados e promessas vazias. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele não precisa anunciar a sua grandeza. Ele a manifesta silenciosamente, deixando que o mundo fique chocado com a magnitude dos seus resultados. O tribunal noturno e a arte da autoauditoria estoica. A mudança de autoimagem não acontece por mágica durante o sono. Ela é o resultado de uma manutenção diária, constante e severa. Você precisa adotar a prática do tribunal noturno. Trata-se de dedicar os últimos momentos do seu dia, não a rolar infinitamente a tela de um celular, mas a fazer uma revisão honesta das suas atitudes, sem música, sem distrações, apenas você e a sua consciência. Faça 3 perguntas brutais a si mesmo. Primeira: onde eu cedi às minhas emoções hoje e agi como um tolo? Segunda: o que eu fiz de acordo com os meus princípios mais elevados? Terceira: o que eu preciso corrigir amanhã assim que abrir os olhos? Este exercício impede que você crie mentiras confortáveis sobre si mesmo. Ele força você a confrontar as suas falhas diárias antes que elas virem vícios profundos. Ao mesmo tempo, ele permite que você reconheça o seu próprio avanço, construindo respeito próprio fundamentado em dados reais. É uma cirurgia mental que remove o ego e implanta a autoconsciência. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele não foge do silêncio da noite. Ele usa esse momento para auditar a própria alma, garantindo que o homem que vai acordar amanhã será inevitavelmente superior ao homem que deitou para dormir. A renúncia absoluta ao papel de vítima. Se há um veneno que corrói a força vital masculina, é a mentalidade de vítima. É reconfortante culpar a economia pelas suas finanças, culpar o seu passado pelos seus bloqueios emocionais, culpar a sociedade pela sua falta de sucesso. Quando você culpa fatores externos, você ganha um consolo amargo, a isenção de responsabilidade. Mas esse consolo
tem um preço terrível. Ele arranca todo o seu poder de ação. Se a culpa não é sua, a solução também não está nas suas mãos. A verdadeira mudança na sua autoimagem exige que você queime a carta de vítima. Assuma a culpa por tudo. O seu emprego atual é ruim. A culpa é sua por não ter se qualificado o suficiente para sair dele. O seu relacionamento é um caos. A culpa é sua por ter escolhido mal ou por tolerar o desrespeito. Isso não é autodepreciação, isso é a retomada do controle absoluto. Quando você assume a responsabilidade pela sua dor, você toma o volante do seu destino. Você percebe que se foi você quem construiu esse cenário, você também tem a força exata para destruí-lo e construir algo novo. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele rejeita violentamente a piedade alheia e a autopiedade. Ele prefere o peso brutal da responsabilidade total, pois sabe que é a única chave real para a sua liberdade. O desapego emocional do passado e o poder do presente. Uma autoimagem distorcida geralmente está ancorada em uma visão fixada no passado. Você carrega a bagagem dos erros que cometeu há 5 ou 10 anos e permite que os fracassos antigos ditem o que você é capaz de realizar hoje. Você continua usando uma roupa que não serve mais. O estoicismo nos confronta com uma das verdades mais libertadoras que existem. O passado não existe. Ele é um fantasma. A única coisa que existe no mundo real é este milissegundo de espaço no qual você respira agora. Toda a sua dor passada e todo o seu arrependimento são ilusões mentais que drenam a energia que deveria ser usada para forjar o seu caráter no presente. Para mudar a sua imagem mental, perdoe a si mesmo, não de forma sentimental, mas de forma lógica e prática. O homem que cometeu aqueles erros não existe mais, a menos que você continue ressuscitando esse homem todos os dias, através da repetição dos mesmos comportamentos. Ao focar intensamente no agora, na qualidade da próxima decisão que você vai tomar, você corta as amarras do fantasma. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele olha para o passado apenas como um catálogo de dados e lições, nunca como uma prisão perpétua. O seu foco é absoluto na execução das tarefas do dia de hoje. A transmutação do medo em um guia tático. O homem comum olha para o medo como um sinal para recuar. Quando a ansiedade bate no peito, quando as palmas das mãos começam a suar diante de um grande risco, o homem fraco encolhe os ombros e volta para a sua zona de segurança. Ele racionaliza a fuga, dizendo a si mesmo que não era o momento certo. O problema é que cada vez que você recua diante do medo, a sua autoimagem encolhe. O medo não é um inimigo, o medo é um radar de alta precisão. Na imensa maioria das vezes, o medo aponta exatamente para onde você deve ir. O desconforto extremo que você sente antes de ter uma conversa difícil, antes de lançar um projeto, antes de expor o seu trabalho, é a fronteira exata entre quem você é hoje e quem você precisa se tornar. O estoico não tenta eliminar o medo, pois entende que isso é uma impossibilidade biológica. O que ele faz é ressignificar o medo. Ele sente o terror, sente o frio na espinha, e usa essa adrenalina como combustível para a ação. Ele entra na arena com medo mesmo. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele não espera a coragem aparecer magicamente para então agir. Ele entende que a coragem é justamente o ato de avançar com firmeza, enquanto o corpo inteiro grita desesperadamente para que ele pare. A libertação através da aceitação da mortalidade. Um dos conceitos mais poderosos e frequentemente mal compreendidos é a meditação sobre a morte. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Muitos consideram isso mórbido ou deprimente, mas na realidade é o filtro mais poderoso para limpar a sua autoimagem. Pense profundamente sobre isso agora. O seu orgulho, as suas inseguranças, o seu medo de parecer ridículo em público, a sua necessidade constante de aprovação, tudo isso vai virar pó. Em 100 anos, ninguém se lembrará do seu nome,
dos seus constrangimentos ou das suas supostas glórias. Diante do abismo infinito do tempo, toda a sua vaidade é absolutamente insignificante. E isso não é motivo para tristeza. Isso é motivo para uma alegria selvagem e libertadora. Se nada disso importa no final, por que você passaria as suas curtas décadas neste planeta sendo um prisioneiro do medo? Por que você desperdiçaria a sua energia vital tentando manter uma imagem falsa para impressionar pessoas passageiras? Memento mori. Destrói o excesso de importância que você dá a si mesmo e o liberta para agir com ousadia e honra. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele carrega a sombra da própria mortalidade no ombro, usando-a como um conselheiro implacável que elimina o medo e foca a mente no que é verdadeiramente essencial. A paciência letal de um estrategista de longo prazo. O mundo moderno é impaciente. Tudo foi desenhado para entregar prazer instantâneo. Em um mundo assim, tentar mudar quem você é rapidamente se torna uma armadilha, pois a transformação do caráter é lenta. É o trabalho contínuo das gotas de água que lentamente esculpem a rocha durante anos. Muitos homens adotam a filosofia estoica, treinam durante 2 ou 3 semanas e desistem porque não alcançaram a iluminação instantânea. Eles querem o prêmio do gladiador, sem suportar as cicatrizes da arena. Modificar as crenças nucleares sobre você mesmo exige uma resiliência obstinada. Você vai escorregar. Haverá dias em que a raiva vencerá, dias em que a preguiça falará mais alto, dias em que você se sentirá inútil novamente. O teste real não é evitar a queda. O teste é a velocidade com que você se levanta, limpa a sujeira do rosto e volta para a formação de batalha. A autodisciplina estoica não tem linha de chegada. Ela é o caminho em si. É um estilo de vida, não um curativo temporário. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele não tem pressa. Ele joga o jogo infinito do aperfeiçoamento moral, sabendo que a pressa é uma emoção fútil, enquanto a consistência ao longo de décadas é o que cria os verdadeiros impérios mentais. O alinhamento da virtude como a verdadeira riqueza intrínseca. Se a sua autoimagem depende da conta bancária, do tipo de carro que você dirige ou da aparência física que você ostenta, você é o ser humano mais vulnerável do mundo. A economia pode colapsar, as empresas vão à falência, a saúde declina com a idade e as posses materiais são frequentemente roubadas ou perdidas. Confiar a sua identidade a elementos externos é colocar a chave da sua mente no bolso da sorte. A verdadeira revolução estoica ocorre quando você ancora a sua autoestima em um único pilar inquebrável: a virtude, a sua capacidade de ser justo, de ser corajoso, de agir com sabedoria e temperança. Nenhuma crise econômica pode roubar a sua capacidade de ser honesto. Nenhuma doença física pode impedir que você suporte a dor com dignidade e silêncio. A virtude é a única posse verdadeira de um homem, aquilo que depende 100% da sua própria vontade. Quando o seu valor interno deriva exclusivamente do seu caráter moral, você se torna intocável diante das fatalidades da vida. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele transita pelos altos e baixos da fortuna com a mesma expressão serena, pois sabe que as suas posses externas são temporárias, mas a forja do seu caráter é eterna e totalmente inalienável. A alquimia de aceitar o caos do mundo externo. Um homem frustrado é aquele que luta contra a realidade objetiva. Ele se irrita com a chuva, amaldiçoa o tráfego, entra em desespero quando as pessoas ao seu redor agem com traição ou deslealdade. Ele exige subconscientemente que o universo se comporte de acordo com a sua vontade. A mudança profunda de autoimagem exige a prática contínua de aceitar ativamente tudo o que foge do seu círculo de controle. Amor fati, o amor ao destino. Não é apenas tolerar o que acontece, é abraçar. Se alguém traiu a sua confiança, isso não é um desastre irremediável,
É uma revelação valiosa sobre o caráter daquela pessoa, algo que você agora pode usar estrategicamente a seu favor. O universo não age contra você. O universo simplesmente age. O que você faz com os estilhaços das situações ruins é o que define o seu poder pessoal. Reclamar é um desperdício catastrófico de energia vital. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Diante do caos imprevisível da existência e diante das tragédias inevitáveis, ele não levanta os punhos aos céus para fazer perguntas inúteis e praguejar. Ele olha para o tabuleiro caótico, avalia friamente as peças que lhe restaram nas mãos e planeja o seu próximo e letal movimento. O domínio da raiva e o controle absoluto do próprio poder. Existe uma ideia equivocada de que a masculinidade verdadeira está ligada à agressividade e explosões de raiva. Muito pelo contrário. A raiva descontrolada não é força, é a manifestação máxima da impotência. Quando você grita e perde o controle, você está enviando um sinal primitivo de que a situação é maior do que você. O homem que perde a paciência demonstra, sem perceber, que a sua mente pode ser hackeada e dominada por qualquer evento externo irrelevante. A força real, a verdadeira intimidação que impõe respeito genuíno, nasce da quietude. É a capacidade de absorver um insulto, manter o contato visual profundo e responder com um tom de voz controlado e inalterado. Isso demonstra uma contenção de poder imenso. Você está mostrando que é tão forte que a pequena tempestade do outro sequer move a ponta do seu cabelo. Mudar a sua autoimagem envolve dominar o monstro interno da raiva e colocá-lo em uma coleira justa de aço. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele entende que quem o enfurece é o seu mestre. Por isso, ele se recusa absolutamente a conceder o domínio das suas emoções para qualquer pessoa ou qualquer circunstância na Terra. A destruição da necessidade de estar sempre certo. Uma das armadilhas finais que o ego utiliza para sabotar um homem é a obsessão implacável por ter sempre razão. Você entra em discussões inúteis na internet, briga com colegas de trabalho e cria tensões conjugais absurdas, tudo para provar que a sua lógica é superior. Esse comportamento revela uma autoimagem muito frágil, que depende desesperadamente de validação intelectual constante para sobreviver. O homem estoico de alto nível abandona a necessidade infantil de vencer debates. Ele tem a grandeza imensa de observar alguém emitindo uma opinião estúpida, dar um leve aceno com a cabeça e simplesmente ir embora em paz, preservando a sua própria energia. Ele sabe o que sabe e, principalmente, não tem vergonha alguma de dizer com total naturalidade: eu não sei nada sobre este assunto. A ignorância admitida é o portal para a verdadeira sabedoria contínua. Quando você deixa a necessidade de estar sempre certo morrer de inanição, a sua mente fica livre de amarras gigantescas. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele valoriza a tranquilidade da sua própria alma infinitamente mais do que a satisfação barata de esfregar um argumento no rosto de pessoas que não importam. A coroação do caráter inabalável no silêncio da execução. Ao chegarmos ao fim desta jornada, pelas engrenagens do seu ser, o quadro se torna absolutamente claro. Mudar a sua autoimagem sem mentir a si mesmo não é uma tarefa para os fracos. É o caminho mais árduo que um homem pode escolher trilhar. Requer destruir as ilusões de que você é especial. Requer abandonar os velhos e confortáveis discursos de vítima. Requer abraçar o desconforto diário. E, acima de tudo, requer que a sua identidade seja baseada exclusivamente nas suas ações e na sua bússola moral interna. Você não vai mudar a forma como se vê gritando frases de poder em um espelho trancado em um quarto. Você vai mudar isso calando a boca, abaixando a cabeça, executando as tarefas difíceis todos os dias, enfrentando a dor de frente e parando de fugir da realidade nua e crua. A partir de hoje, a sua palavra é a sua vida.
Cada pequena promessa cumprida silenciosamente será o tijolo que vai construir uma fortaleza mental impenetrável. O processo é longo e doloroso, mas eu garanto que a paz de uma consciência forjada na verdade absoluta vale cada gota do seu suor. Eis o que diferencia o homem que você era do homem imbatível em que você está se transformando agora. A verdade é implacável. Ela não se importa com os seus sentimentos, mas é exatamente o peso frio da verdade que tem o poder de libertá-lo da mediocridade. Hoje, você compreendeu que a verdadeira força não é construída sobre palavras motivacionais vazias ou pensamentos positivos ilusórios. O poder genuíno nasce do confronto brutal com a realidade, da aceitação das suas próprias trevas e da acumulação incessante de vitórias silenciosas através da disciplina férrea. Você não é os seus fracassos e não é o que os outros dizem sobre você. Você é o esforço focado que decide imprimir no mundo a partir deste exato segundo. Obrigado por estar aqui, provando que faz parte do pequeno círculo de homens que escolhe a dura luz da realidade em vez das sombras confortáveis da ilusão. A sua transformação não termina com este vídeo, ela começou agora. Inscreva-se neste canal para continuar forjando a sua mente com o conhecimento que separa as massas dos líderes. E antes de sair, deixe a sua resposta nos comentários. Qual mentira você tem contado a si mesmo há anos e que hoje você decidiu destruir de uma vez por todas?